Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus me deu, chegando no mar vermelho, todo Israel tremeu. Montes e todos os lagos, Moisés lhes respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. No deserto faltou água, Israel se entristeceu, todos se revoltaram contra o servo de Deus. Moisés fez uma oração, Jeová lhe apareceu, tirando água da rocha. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Na cruz morrendo, meu Redentor, minhas maldades todas levou. Se o recebes em seu amor, pois teus pecados Jesus perdoou. Quando Deus o sangue
Está no ar o programa Falando Francamente. É um programa do Projeto Celestial de Evangelização, transmitido pelo Facebook Romualdo Costa, Instagram Romualdo C. Costa e YouTube Romualdo Costa Oficial. Essa nossa programação fica gravada e você poderá assistir a qualquer momento, a qualquer hora que você desejar. E é um prazer estarmos juntos aqui mais uma vez. Aninha, querida, beijos. Portanto, nós ocupamos esse horário de segunda a sexta para falarmos das coisas de nosso Senhor Jesus Cristo e divulgarmos o projeto de evangelização e de pregai. O objeto do projeto é uma Bíblia que nós usamos, esta Bíblia aqui, que nós usamos para fazer a evangelização de forma pessoal, qualquer lugar, qualquer... Né? Nós apresentamos e perguntamos se a pessoa deseja um presente. E aí eu ver que a Bíblia, pelo menos 99% aceita, né? Esse nosso convite. E é só isso, nós não fazemos discurso, e confiamos que o Espírito Santo possa agir, né? Como Jesus falou, ele convencerá o mundo. Este é o correto, é o que nós cremos, que Jesus realmente convence as pessoas a respeito da salvação, e é o que a gente espera também, que as pessoas se aproximem de Jesus através da leitura da palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, para nós cristãos verdadeiros, ela é a palavra de Deus, né? Por que eu digo cristãos verdadeiros? Porque tem isso, olha. O verdadeiro cristão crê na Bíblia Sagrada, o que ela diz, o que ela é. E aquele que finge ser cristão segue conforme a sua cabeça, a sua ideia, ou a cabeça de outro, né? A turma chama de cristão piolho, que vai pela cabeça dos outros. Mas nós apresentamos a Bíblia Sagrada, tá bom? Ela é divinamente inspirada, as escrituras divinamente inspiradas servem para isso, para te conduzir à vida eterna, viu? Ela corrige, ela orienta, ela ilumina, é o nosso farol. O salmista Davi diz que ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, né? Lâmpada para os meus pés, significa que ela ilumina tudo onde você quer, espiritualmente. Mas sabe que a Bíblia traz regras materiais também, né? Como a gente se comportar fisicamente aqui neste mundo, ela traz essas regras também. E procura as recomendações de Paulo e dos outros apóstolos e de Jesus, procura colocar a gente de uma forma que você seja um ser humano melhor, né? Um ser humano que se permita ser instrumento de Deus e não do diabo. Hoje é comum as pessoas ficarem pela metade. Eu creio em Deus, mas as suas atitudes são de instrumentos do diabo, do adversário, do coisa ruim, do capeta, né? Do inimigo de Deus e nosso também. Portanto, Bíblia Sagrada é tudo para nós, não é? Ela, divinamente inspirada, serve para nos conduzir à salvação. Esse é o caminho, né?
eu li a história de um certo homem que o mundo inteiro abalou com seu gesto de ação. Andava sempre rodeado pela multidão e assim começou nesta era sua revolução. Por onde este homem passou, sua fama deixava. Ao povo ensinou que o amor era a solução. Seus ensinamentos ficaram gravados na mente daqueles que assistiram sua revolução. Este homem andou pelo mundo praticando bem, e aos 12 anos ensinava doutores da lei. Gastou sua juventude proclamando a paz. Para mim esse homem existe, não morreu jamais. Por onde este homem passou, sua fama deixava. E ao povo ensinou que o amor é a solução. Seus ensinamentos ficaram gravados na mente daqueles que assistiam sua revolução. Este homem andou pelo mundo praticando bem, e aos 12 anos ensinava doutores da lei. Gastou sua juventude proclamando a paz. Para mim este homem existe, não morreu jamais. Jesus. Muito bem. Nós vamos ler o capítulo 1 do Evangelho de São João. Não. O capítulo 1 do Evangelho de São João, escrito pelo discípulo apóstolo do Senhor, né? Evangelista São João. Capítulo 1, já começa a falar deste Jesus que nós cantamos aí, né? O Verbo se fez carne. Verbo é a expressão, é a palavra, né? Então é traduzido assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que
a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ouvimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha que versículo importante para a compreensão dos evangelhos. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei não tinha graça e a lei não tinha verdade. Ela era. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem é? És tu? Elias? Ele disse: Não, não sou eu. És tu profeta? E respondeu: Não. Olha, ele disse que não era profeta. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de tu mesmo? Disse ele: Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Perguntaram-lhe, disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a frase mais poderosa que poderia vir de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando em água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba
repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobe para aquele que vimos descer. Sobre aquele que vimos descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Por isso que o batismo com o Espírito Santo não é no Espírito Santo, é com. E é claro, né? João Batista falando, todos. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado para que este é o Filho de Deus. Esta é a palavra que nós acabamos de ler para a glória do Senhor. Cristina. Fadigas, tristezas, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar. No reino vigoso celeste que Deus quis pra mim preparar, irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de toda a idade, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Muito bem. Esses dias que passamos, nós temos tido notícias de toda a ordem, né? Notícias de acidentes terríveis, notícias de atentados, como foi esse que aconteceu no Afeganistão ontem, que já matou
200 pessoas quase, meu Deus, né? Uma pessoa, ele se suicida e com o suicídio dele, ele leva junto quase 200 pessoas, né? Morrem junto com ele, uma bomba que estoura. E nesse meio vai várias crianças que estavam também ali. E temos tido notícias de toda sorte, né? E lá não tem ninguém preto. É um país que os seus minerais são cobiçados. Ali dá para sair dinheiro para eles viverem bem. É um povo bonito, bonitos eles, mulheres e homens, todos bonitos. E, no entanto, a religião... A gente não pode dizer, né, que eles são fanáticos de uma religião, do Islã. Eu acho que não era tão diferente quando na Idade Média a igreja cristã, que pregava Jesus Cristo, que falava de Jesus Cristo, massacrou muita gente, queimou muita gente. Os padres católicos não gostam que se fale isso, né? E em nome de Cristo, queimaram muita gente, perseguiram, especialmente os judeus, né? E eram centenas de pessoas também. Lá na Inglaterra, quando foi impressa a primeira Bíblia em inglês, por um missionário por nome Tyndale, eu não lembro o nome dele, né? Ele foi levado à fogueira porque distribuía a Bíblia, distribuía a palavra de Deus. E não adiantou nada. A Igreja Católica da época fazia aquilo, persegui-lo, queimá-lo, porque crescia cada vez mais a Bíblia Sagrada, né? E era numa época que havia necessidade realmente dos verdadeiros apóstolos do Senhor trabalharem, né? Hoje não. Está tudo tão parado, né? Tudo tão quieto, tudo tão acomodado. É difícil até a gente falar isso porque as pessoas não se preocupam, não. Basta frequentar uma igreja, seja ela qual for, eu tirar as ofertas, os dízimos, né, que eles pedem aí, que mais de uma vez, dezenas de vezes já falei, né, que a Bíblia revela que no Novo Testamento não tem dízimo. É da lei de Moisés, é antigo isso aí. Ah, mas o que está lá não é para cumprir aqui? Não é não. O que está lá é para judeu. Dá para entender? O que está no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, é para judeu. Deus não deu isso aí. Deus não deu isso aí que deu a Moisés para Abraão. Deus não deu esses mandamentos para ele. Deu promessa para Abraão. Em ti serão benditas todas as nações. Deus estava falando de Jesus Cristo, dos gentios, sabe? Daqueles que não são judeus. É isso. A lei veio com Moisés 400 anos depois. Deus tinha falado a Abraão do que iria acontecer 400 anos depois. Olha, o Brasil tem 400, 500 e poucos anos, sei lá, não? 500, 400, né? Sei lá. É isso. Tanto que chegaram lá em 70 e poucas pessoas no Egito e saiu quase 3 milhões e pouco.
400 anos. E o povo foi formado lá. Aí, quando saíram de lá no deserto, houve necessidade de ter regras. Porque o povo já oferecia holocausto, sacrifício e tal, antes, na época de Abraão para cá, tudo era sacrifício, sabe? Eles criam num Deus único, sacrifício. Matavam um animalzinho e tal, oferecia ele a Deus, Pai. Ora queimando esse animal, né? Degolando, espargindo sangue no altar qualquer. Depois veio a lei de Moisés, que continuou matando animal também, né? Sendo esses animais o símbolo, tanto lá de Abraão como daqui, né? Os animais mortos, sendo símbolo de Jesus, que foi o Supremo, que eu acabei de ler aqui. O Verbo veio e deu a sua vida no lugar daqueles animais. Os animais eram oferecidos para tirar o pecado, os pecados, ou de uma pessoa ou da nação no final do ano. Jesus veio e deu a sua, uma única vez, deu a sua vida para salvar a todo o mundo. Todo aquele que crer no Senhor Jesus, independente de qualquer coisa. Já não tem mais uma lei como aquela que era a lei das obras. Você tinha que obedecer na marra, sem... não importava se sentia ou se não sentia alguma coisa, você tinha que obedecer. Era chamada lei das obras. Jesus, quando veio, nos transmitiu a sua lei, a lei de Cristo, que consta no capítulo 5 até o 7, versículo 28 do Evangelho de São Mateus, as chamadas bem-aventuranças. Ali se encontra a lei de Cristo todinha, nesses 2 capítulos, quase 3 capítulos. Então nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento, com a lei de Moisés. Nada. No Antigo Testamento nós temos a ver, temos os profetas, temos os salmos, temos as poesias, temos tudo ali. Mas a lei de Moisés e os seus acessórios, que são 613, não. É para judeu. É para judeu. É difícil, a gente lê e as pessoas ficam, sabe, está aqui na Bíblia Sagrada. Olha só. Capítulo 4 de Malaquias. Capítulo 4. Olha o que Deus fala aqui. Versículo 4. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. De quem era a lei? De Moisés, a qual lhe mandei em Horebe, no monte lá, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Por isso que dá no todo dá 600 e poucos. Isso tudo durou até João o Batista. Isso foi Jesus que falou. Jesus que falou. A lei e os profetas duraram até João Batista. Oi, tia. Ela está descansando. Ela falou muito, tia. Então, Jesus que falou, a lei e os profetas duraram até João. Foi Jesus que falou isso aí. Né? Já encerrando ali esse ciclo da lei de Moisés. Então você não pode, para seguir Jesus Cristo, você não pode trazer exemplos de lá, da lei. Porque a lei diz isso. A lei diz aquilo. Não. Aqui é outra coisa. Pode ver que
Muda a página, olha. Está em branco aqui, ó. Ó, né? Antigo e Novo Testamento. O que significa isso? Antiga lei, nova lei de Cristo. Antigo Testamento, Novo Testamento. Testamento é um documento que se faz, onde você, o que quiser deixar em vida, você escreve ali. Aliança. Antiga aliança, nova aliança. Né? Ouça. Esse é o nosso papel. Jesus chegou a abolir a palavra, o apóstolo São Paulo diz que Jesus aboliu o Antigo Testamento. Quer ver? 3,14 de Coríntios. 3,14 de Coríntios. 3,14 de Coríntios. 1 Coríntios 3,14. Está lá atrás. Três, 14 de Coríntios. Olha o que Paulo fala a esse respeito. A respeito dessas diferenças do Antigo e do Novo Testamento. É bom entender isso, porque você aprende a ser cristão, sem ir pela cabeça dos outros, sem ser tipo piolho, né? Pela cabeça dos outros. Olha, deixa eu ver se é aqui. 1 Coríntios 3,14. Não é 1 Coríntios não, é segundo é. Eu estou em 1 Coríntios. Então é segundo. É? Que fala do que Jesus olha. Mas os seus sentidos, está falando dos judeus, os seus sentidos foram endurecidos. Isso aqui é um mistério, gente. Sabe? Isso aqui é um mistério. Como? Porque o judeu não matou Jesus porque queria, não. Aquilo era propósito de Deus para que Jesus passasse por aquilo. E para tal, Deus fez isso com o seu povo, seus filhos. Porque o escolhido primeiro para Deus foram os judeus. Certo? Para que eles rejeitassem Jesus. Olha, Deus, Paulo fala assim que Deus não poupou nem seus próprios filhos. Cegou-lhes o entendimento e os seus tudo, sabe? Para que vendo não vissem, ouvindo não ouvissem. Olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Não dá para ler diferente. Não tem interpretação. Como é que será isso? Interpretação disso, interpretação daquilo. Nenhuma. É a diferença entre o povo judeu e a igreja de Cristo, e o povo cristão. Né? A palavra diz que por Cristo somos todos um. O tempo dos judeus virá, logo após o tempo dos gentios, o nosso tempo. Aí eles terão o tempo deles. Deus não iria desprezar os seus filhos, judeus. Né? E quantos sofreram no mundo. Né? Mas é isso, olha. Quando aqui fala
porque até hoje o mesmo véu está por levantar. Sabe que véu é esse? No Antigo Testamento, o sacerdote tinha um véu ali, né? O sacerdote, para interceder por uma pessoa, entrava o sacerdote normal e tal, ali no primeiro espaço do altar do Senhor, né? Tinha um véu ali, descobria e tal, e oferecia ou uma vez por mês ou tal, oferecia o animal, né? Aí, uma vez por ano, o sumo sacerdote, acima do sacerdote, todos da tribo de Levi. Era esses é que eram dados os dízimos. Era esse pessoal, sacerdote, da tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha herança, não tinha terra, não tinha nada. Então, as 11 tribos, que são 12, as 11 tribos tinham que cuidar dessa tribo, dos sacerdotes, aqueles que oficiavam ali no altar. Entenderam? Então, esse sacerdote era encarregado de fazer esses sacrifícios todos. E o sacerdote, sumo sacerdote, maior do que o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo, que só era aberto, era o véu final, só era aberto uma vez por ano, para oferecer. Isso entra ano, sai ano, morre sacerdote, morre sumo sacerdote, substitui, põe outro e tal. E assim foi. Até vir Jesus. Por isso que está escrito assim, ó, que na cruz, quando Jesus expirou, rasgou-se o véu de alto a baixo. Por quê? Porque no sacrifício antigo só entrava o sacerdote, ninguém mais. E assim mesmo o sacerdote tinha que se purificar todo para entrar ali. Era um ritual, sabe, muito rigoroso. E ele morria, esse sacerdote fazia outro e tal, e pronto. E veio Jesus, por isso que Paulo fala, deu a sua vida uma vez por todos nós. Então, quando Jesus expirou, abriu-se o véu, dando oportunidade a que todos aqueles que creem em Jesus tenham acesso a Deus através de Jesus. Vocês entenderam? Como não precisa imagem, não precisa pastor, não precisa não sei quem intermediar, não sei o que, papo, não sei o que, nada, nada. Viu? É você. Você hoje tem, Paulo fala assim, você tem ousadia para entrar no santuário, viu? Através de Jesus. Então, aquela lei, com tudo aqueles seus acessórios, segundo Paulo, foi o quê? Abolido por Jesus. As pessoas adventistas e outros que creem no Antigo Testamento para fazer coisa, eles não gostam que a gente leia. Não, aí tem um contexto e tal, para inventar história para dar a razão a eles. Ao invés de crerem na Bíblia Sagrada, eles creem, é o que Jesus fala em Marcos 7,7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são de homens. Que doutrinas são essas? É essas coisas. Se não guardar o sábado, vai para o inferno. Se não der o dízimo, o devorador te pega. Se isso, se aquilo, se mais aquilo, impõe a canga em cima das pessoas, que eles não podem carregar. Entenderam? Então, essa é a grande diferença do verdadeiro cristão, que não tem elo com coisa nenhuma. Eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo e acabou. Eu vou a um templo, seja de que religião for, que igreja for, eu vou para adorar a meu Deus. Nós, por exemplo, não temos igreja. A gente vai aonde der, para adorar a Deus, só. Não é que estamos de acordo com as regras daquela igreja. Não, nada disso, sabe? As pessoas se prendem, elas se tornam escravas, ela tem tudo para ser livre, sabe? Livres pela Bíblia Sagrada. Não, se prendem. Opa, que não pode isso. Se não usar véu, você está condenado. Se você não usar gravata, se for não sei o quê, a barba, miau, não pode. Peraí, ó. É coisa de homem. Eles inventam. Pergunta para eles aí, de onde surgiu isso? Essas regras deles, né?
Isso é triste, é muito triste. Eu conheço pessoas que são competentíssimas. Conheço, que ocupa cargo de pastores e tudo, são competentíssimas, sabe? Eles sabem que não pode pedir dízimo no Novo Testamento, que não é bíblico pedir dízimo para quem não é judeu. Eles sabem disso. No entanto, a pergunta que vem quando, né, é essa: mas e aí, como é que vai ser? Não vai ter, a igreja não vai poder viver. Lógico que vai, tem regra no Novo Testamento, viu? É para que seja oferta. Você oferta quanto você desejar e tem que ser com alegria, viu? Você vai ofertar com alegria, com prazer. Não é forçado. Se não der dízimo, o devorador te pega. Nada disso. Então, você tem a oportunidade de servir ao Senhor Deus, independente de estátua, de imagem, independente de pastor, de padre, independente de nada. É só ler a Bíblia Sagrada, fazer oração, confessar seus pecados a Deus. Você, viu? Aí vai em qualquer lugar, acabou. Quer lá, porque lá é só um templo? Muito bem. Mas não vai na cabeça desses homens aí, que eles querem dinheiro para aumentar. Cada um tem um templo maior que o outro, né? Para mostrar para o mundo. O dinheiro é tanto que eles não sabem o que fazer, então tem que lavar o dinheiro. Gente, vocês não têm ideia. Cada coisa. Vocês não têm ideia, vocês não imaginam o que se passa. E o dinheiro que esse pessoal arrecada colocaria o Brasil, olha, numa boa. Não é só os evangélicos, não, os católicos também, tá? Então, é isso aqui. Ler a Bíblia, crer na Bíblia, não ir para a cabeça de ninguém. Eu andei indicando para vocês algumas pessoas, né, que eu reputo que tenha, como é que fala? Competência, e tem mesmo. Mas eu parei, porque tem um aí, até estrangeiro ele, o cara é um computador, sabe? A Bíblia Sagrada ele conhece, só quem salva é a igreja dele. Só quem está lá, só que ele não mostra as exigências que ele impõe para a igreja dele na televisão. Ele não mostra, sabe? É regras dele e não da Bíblia Sagrada. E ele diz que a igreja dele é a única que está É lamentável, porque o cara realmente é um talento, sabe? Tem um outro que é da igreja adventista, que é doutor em tudo. O cara é fantástico. Outro dia eu vi ele, para minha frustração, eu vi ele fazer uma defesa do negócio de sábado, que cai o queixo da gente. Fala, meu Deus, esse pessoal não tem juízo mesmo. Eles não têm juízo, sabe? Eles não dão valor às coisas de Deus. Porque como é que eles podem fazer umas coisas dessas, né? E aí a gente vai fazer o quê? É fazer isso que eu estou fazendo. Né? Passar para vocês a Bíblia Sagrada. Eu leio a Bíblia apenas. Eu não estou aqui, eu não sou contra a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Mesmo porque eu já sei que aquilo é de homem. É homem que inventa e acha que, né? Mas o trabalho a Cristina fala, a placa de igreja não salva ninguém. Isso todo mundo fala e a gente fala também, né, Cristina? Deus me livre se salvasse. Como é que ficava? Aí tá. Por isso falamos de Jesus Cristo, né? Mas vá numa igreja, vá desarmado, e assim, ó, sem se envolver com o discurso, blá, 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 para vir para cá, viu? Não vá, tá? O correto era cada um ler a Bíblia tranquilamente, sabe, para que as pessoas entendessem. A Bíblia não é feita para só os doutores, só aquelas pessoas que têm leitura, que têm títulos, né, para entender. Não. Ela é para pessoas simples, para quem não sabe entender. Viu? Então, esse é o Evangelho. E aí, a confusão que se faz hoje é querer seguir o Antigo Testamento.
Não tem nada a ver com o Novo Testamento. O que foi escrito no Antigo Testamento para o nosso ensino foi escrito. E nós encontramos muito ensino ali. Mas a lei de Moisés e os seus penduricários, que são 600 e poucos, não, é para judeu. Viu? A tia Dani fala assim, verdade, o Senhor nos faz sentir quanto temos que ajudar na obra dele, é verdade, né? Então é isso, ainda bem que os esclarecimentos são percebidos, né? Duas situações, Antigo Testamento, lei de Moisés, Novo Testamento, lei de Cristo. Jesus não estava nem aí por guarda de sábado, e em momento algum Jesus falou de dízimo, nem os apóstolos, nem os discípulos, ninguém. Jesus falou de dízimo para criticar o judeu. Oh, vocês aí que dizimam isso e aquilo, e não usa de misericórdia com o seu próximo. Crítica. Alguém às vezes cita isso aí para falar que Jesus faz menção de dízimo, mas é para isso, não para ser dizimista. Pelo contrário, ele critica. Né? Então não tem. Gente, quando é esclarecido pela palavra de Deus, nós temos que aceitar. Essa aqui é a revelação de Deus para a nossa vida. Né? E seguir aqui. Eu estou entendendo assim, se eu não entendo, eu vou perguntar. Né? Porque quem está de boa consciência é impossível falar uma mentira diante de uma pergunta que a pessoa faz, uma pergunta honesta da Bíblia Sagrada, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo fala, nesse mesmo capítulo 5 de 2 Coríntios. Entendeu? Então nós temos a oportunidade de conhecer a verdade, de saber a verdade, né? Esta é a verdade. E Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então não adianta, sabe, querer senhora disso, senhora daquilo, santo disso, santo daquilo, pastor disso, missionário daquilo, de jeito nenhum. Só tem de coração você, sabe, pedir ao Pai perdão e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Tá? O resto é balela, é conversa de quem quer montar um monte de gente e tal, né? Eles terão a glória deles aqui. Anunciar o Evangelho é a ordem de Jesus. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Se rejeitar a palavra de Deus, está condenado. Esse papel é meu, é seu, de todos nós. Não é? Verdadeiros cristãos, nós temos que pregar o Evangelho. Não queira ser santo para pregar o Evangelho. Eu ouço, às vezes, essas desculpas mais esfarrapadas. Ah, Romualdo, eu quero esperar melhorar e a minha situação melhorar, porque eu não, sabe, eu não me sinto assim tão bem para poder pregar. Para aí, ó. Jesus não falou para você, pelo contrário, um camarada jovem apareceu para Jesus. Olha só que palavra dura. Senhor, eu quero te seguir, mas deixa eu primeiro enterrar meu pai. Jesus falou, olha só, o que Jesus falou? Deixa os mortos enterrarem os mortos. Vem e segue-me. Dura coisa pedisse. O cara baixou a cabeça e foi embora. Ele não queria seguir Jesus, porque se ele quisesse seguir Jesus, ele teria feito como fizeram os outros, né? Pedro, André, João, que Jesus passou, Mateus. Jesus passava e falava assim, vem, segue-me. Eles não tinham conversa, saíram atrás de Jesus. Né? Deixando família, tem gente hoje que acha obstáculo para toda sorte. Ah, eu primeiro preciso arrumar aqui, eu não tenho a Bíblia que o Romualdo tem, mas você tem fonte muito mais a que eu tenho do que a Bíblia, tá? Lógico que tem. Rede social é uma força muito maior, tá? Se você quiser pregar o Evangelho para os seus filhos, para os seus netos, para a sua vizinhança, para o pessoal do seu grupo, é só
botar um versículo aí que está aí na sua Bíblia, tem a Bíblia digital, né? Eu não, ainda tenho que comprar a Bíblia e tenho que levar para as pessoas, e eu faço com prazer. Deus me impôs isso. Para você só impôs isso aí, ó. Só digitar ali. Tudo de graça. Mas temos que fazer, não importa quem vai fazer. O padre vai fazer? O pastor vai fazer? Faz nada. Faz nada. Eles estão todos, sabe, enfiados nas igrejas. Conversando com um algum tempo atrás, ele falou assim, eu não tenho... Eu perguntei para ele mesmo, sabe? Ele ficava não, fica até agora, dentro da igreja, esperando as pessoas virem. Falei para ele, companheiro, você não faz evangelização? Jesus mandou fazer. Ele falou, Romualdo, eu não tenho jeito para isso. Espera aí, ó. Não tem que ter jeito. Tá? Não tem que ter jeito. Você já nasceu com jeito. Jesus te chamou porque você tem jeito. Viu? Ele não ia te chamar sem jeito. Ele te chamou porque você tem jeito para pregar. E acabou. Em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer canto, a palavra diz, prega, insta, quer dizer, leve a palavra em tempo e fora de tempo. Tá certo? Esse é o caminho. Ah, mas eu não tenho palavra assim. Não precisa. Não precisa. Tá certo? Não precisa. Precisamos pregar. Me lembrei agora de um fato. Eu vou contar para vocês. E o fato, até hoje, triste para mim. Triste. Que me tocou muito. Nós fomos fazer um trabalho, era o tempo do... Nós estávamos só com CD, me parece. Nós estávamos evangelizando e fomos evangelizar numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo, Barra Bonita, onde tem uma eclusa lá. A eclusa é uma barragem que deixa a água mais alta, até os barcos. E lugar bonito, turístico. Nós fomos evangelizar lá. Tinha Bíblia, assim. E aí, terminamos o dia, nós estávamos longe de casa e tal, a gente procurou um hotel para dormir. E achamos um hotel assim na beira do rio, lá é o Rio Tietê que passa, onde tem barcos de turista, tudo, bonito lugar, Barra Bonita. Finalzinho não, na altura de Avaré, da Castelo Branco, tem a placa lá. E fomos dormir. Mas dava fundo para o rio o hotel, fundo mesmo para o Rio Tietê. E o rio largo ali. Estava até próximo de uma ponte, aliás, lá em Barra Bonita. E a gente dormindo lá pelas altas horas da madrugada, dormindo, eu ouvi socorro, pedido de socorro. Socorro, estava longe. E aí eu, atento, percebi que vinha do rio. Meu Deus, me deu... E o primeiro instinto é querer ajudar, né? Eu levantei assim, devagar e tal, fui na janela, ouvi do outro lado do rio, socorro! E a correnteza indo embora, eu não via a pessoa, porque o rio é largo, muito largo. Socorro! Gente de Deus, que angústia! Sabe? Eu ando sempre no carro com uma corda, sempre uma corda. Essa de amarrar coisas. E eu até pensei na corda, falei, meu Deus, eu não vou alcançar essa distância de 300, 400 metros do rio. Só me restou ficar ouvindo aquele pedido de socorro descendo a correnteza. O cara, socorro, socorro, e foi apagando a voz. Aquilo me deu uma sensação, sabe? É como se eu tivesse muitas almas para pregar e eu ficasse escondendo comigo aquilo que Deus me mandou pregar e falar e não falasse. E essa pessoa morrer e ir para o inferno. A minha responsabilidade. Até hoje eu trago aquilo como um alerta na minha mente. Eu não tive chance de ajudar aquela pessoa, socorrendo fisicamente. Sabe? Assim acontece com outros aí fora. Você tem chance de salvar uma alma. Quantos estão pensando em se suicidar?
nesse instante aqui na sua casa? Quantos estão pensando em dar cabo da vida, com depressão profunda, né? Com outros problemas dessa doença miserável que está aí? E você pode, enviando por e-mail, enviando pelo Zap, enviando pela rede social, um versículo da Bíblia, isso Deus vai usar e falar com essa pessoa, não é? Para que tome uma atitude. E você está salvando uma alma. De repente você está tirando uma alma de dentro do rio que está se afogando. Esse é o nosso papel. Eu acho que o nosso caminho é esse. Gente, até segunda, no horário das 19h30, estaremos novamente aqui. Eu vou colocar um louvor. E é isso, olha. Que eu toquei ontem, eu toco outra vez hoje aqui. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Senhor Deus, muito obrigado pela essa oportunidade que nos deu de transmitir a Tua palavra. Abençoe a todos que estiveram conosco nesta noite, Senhor. Dê uma semana de paz e de alegria para cada um desses queridos irmãos, Cristina, a tia, Aninha e mais os demais que estão conosco. Abençoe a cada família, Senhor, dando a sua graça e a sua paz, em o nome de Jesus. Tem o versículo aqui, o versículo é o Salmo 67:1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém e amém. Beijos para todos vocês.